Então, pessoal, nesse segundo vídeo a gente vai conversar sobre o sono. Qual a importância do sono para o teu emagrecimento, né? As consequências de uma noite mal dormida para o teu organismo. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender que o sono ele é fundamental para a recuperação do estresse do dia a dia, capacitando o teu corpo para que ele enfrente novamente esse estresse no outro dia. E o estresse ele pode vir de diversas formas, às vezes nos teus compromissos que tu tem, às vezes nos problemas que tem na família, no trabalho. A comida, as alimentações que tu ingere também é uma forma de estressar o teu corpo, a atividade física, e a gente precisa saber enfrentar esse estresse. O teu corpo ele tem que ter energia para poder cumprir todos esses estresses do teu dia a dia, mas para isso ele tem que ter um sono adequado, ele tem que se recuperar para que ele seja capaz de seguir em frente. Então, assim, uma noite mal dormida, a pessoa que não tem um repouso adequado, é uma pessoa que muitas vezes ela não consegue se organizar no dia a dia e muitas vezes não consegue cumprir com os compromissos que ela tem. É uma pessoa que não consegue enfrentar os problemas de maneira planejada e acaba tendo ansiedade por isso. E aí a pessoa não consegue sentar e dizer, vamos primeiro dar esse passo, para depois esse, para resolver esse problema. É uma pessoa que muitas vezes deixa a ansiedade aflorar e acaba se desesperando. É uma pessoa muitas vezes que não consegue digerir os alimentos adequadamente, porque o nosso sistema digestivo precisa de energia para poder fazer as enzimas, para liberar elas. E uma pessoa que não dorme direito é uma pessoa que tem pouca energia e muitas vezes tem sintomas como refluxo, empachamento, azia, má digestão. Tudo isso é fundamental, o sono, para que essa pessoa consiga cumprir com essas atividades, cumprir com teus estresses do dia a dia. Então, antes de mais nada, eu quero que se entenda a importância do sono adequado, do sono restaurador, do sono contínuo e que ele consiga te recuperar no outro dia, que você acorde descansado. Então, o sono ele é fundamental para o teu emagrecimento e para a saúde do teu metabolismo, tá ok? Então, assim, o sono ele tem diversas fases e é importante que a gente cumpra e que a gente passe por todas essas fases para que o nosso corpo ele tenha uma recuperação plena, né? E aí o tempo de sono adequado geralmente é no mínimo de 6 horas e o ideal de 8 horas. E aí a gente tem que conseguir passar por todas essas fases de maneira contínua e sem acordar. Cada vez que a gente acorda, a gente acaba quebrando o sono e tendo que iniciar novamente todas essas fases. O sono, uma das fases mais importantes do sono é o sono profundo, onde tem a recuperação muscular e dos tecidos, dos outros tecidos. Outra fase interessante e importantíssima é o sono REM, onde você tem a recuperação do emocional da pessoa, onde você tem a fixação da memória. E é importante para tratamentos de pessoas que têm ansiedade. É importante que esse tipo de pessoa chegue no sono REM, para que ela comece a tentar recuperar o emocional dela. E aí se torna fundamental a saúde do teu sono. Como é que eu vou fazer para poder passar por todas as fases do sono de maneira adequada e saudável, sem estar acordando à noite? Para isso, antes de mais nada, a gente tem que identificar quais são os sinais e sintomas de um sono que ele não é restaurador, de um sono que ele não é adequado. Então, um dos principais é o início do teu sono. Como é que é o início do teu sono? Você consegue iniciar um sono assim que deita? Ou você demora para iniciá-lo? Então tem muitas pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono. Isso é um dos sintomas. O outro eu acordo várias vezes à noite. Então a pessoa acaba não descansando direito, recuperando direito, porque toda vida que ela acorda ela tem que reiniciar todas as fases do sono. É uma pessoa que muitas vezes não consegue chegar no sono profundo ou no sono REM. Então é a pessoa que fica só naquele sono inicial. E qualquer barulho, qualquer coisa, muitas vezes, qualquer movimento, ela acaba acordando. Outro sinal clássico que a gente tem é a pessoa acorda totalmente cansada. Ela não quer sair da cama. É uma pessoa que não tem disposição de manhã. Então, isso é um dos sinais que ela não se recuperou adequadamente durante a noite. E por mais que aquela pessoa que capote
Não, doutor, eu durmo bem. Aí eu pergunto a ela, como é que tu acorda? Ela, não, eu acordo muito cansado, doutor, não tenho disposição nenhuma durante o dia, de manhã principalmente. Então isso é um dos sinais que tua noite, tu pode ter capotado, apagado, mas ela não foi restauradora. E aí a gente tem que trabalhar esse teu sono e a gente precisa de passos iniciais fundamentais para que você prepare o teu corpo para dormir. E muitas vezes a gente não respeita esses passos. E aí acaba atrapalhando ainda mais esse nosso processo de sono, o processo de descanso, de recuperação. Um dos passos fundamentais é você tem que priorizar o horário de dormir. Na hora de dormir você precisa se preparar para dormir, você precisa se direcionar para dormir e fazer com que teu ambiente seja favorável ao repouso. Então tire qualquer sinal luminoso dele, apague o celular, tire o tablet, tire o computador de perto, né? Tire todo o barulho, todo o distúrbio sonoro, tente tirar de perto. Por que isso é importante? Porque isso é fundamental para a liberação de um hormônio chamado melatonina. E a melatonina vai favorecer o teu sono, favorecer o teu corpo, ele consiga descansar. Ele vai baixar ainda mais o teu cortisol e fazer com que o teu corpo ele consiga passar por todas as fases do teu sono e assim consiga se recuperar adequadamente. A melatonina, muitas vezes, quando você tem um distúrbio sonoro, quando você tem um sinal luminoso perto, ela não é liberada adequadamente, além da idade. Então, a partir dos 30 anos, você vai diminuindo a produção de melatonina. E aí o teu sono cada vez mais pode ir piorando com isso. Então, tudo isso tem que ser analisado e você precisa ter uma prioridade de preparar o teu ambiente para que a tua melatonina seja liberada adequadamente. Além disso, tem outras coisas que a gente pode fazer também para evitar que a gente acorde à noite, muitas vezes à noite. Uma das coisas que a gente pode fazer e ter com prioridade é não se hidratar muito no período noturno. Por quê? Para que você não acorde muitas vezes para urinar. Outra coisa, a gente precisa ter uma alimentação mais leve à noite. Porque a noite ela foi feita para repousar, para descansar. Ela não foi feita para você gastar energia com digestão de alimentos difíceis. Então cuidado com a ingesta demasiada de carboidratos refinados, de proteínas. Porque isso sim, se você já tem uma dificuldade de dormir, tem falta de energia, tu ainda vai ter uma alimentação mais pesada, isso pode ter consequências como refluxo, também azia, má digestão e atrapalhar ainda mais o teu sono e ainda te dá mais ansiedade. Além de atrapalhar a liberação de melatonina também. A gente precisa começar a entender esses detalhes que são fundamentais para tu refinar o teu sono. Agora, é claro que a gente precisa planejar individualmente muitas vezes. Então, o que eu estou conversando com vocês aqui é os primeiros passos para o emagrecimento, né? Então, você tem que entender que a pessoa que está procurando emagrecer é aquela pessoa principalmente que já tentou emagrecer de diversas formas. E ela tem diversos outros problemas que atrapalham esse processo. Então, é fundamental que a gente entenda e a gente comece a refinar esse sono. E a partir desse refinamento, desse detalhe que a gente consegue, da alimentação, do sono, aí sim a gente pode partir para outras estratégias. Outra coisa que é fundamental, que a gente também comenta muito, é as pessoas que têm dificuldade de iniciar o sono e que são muito ativas, são muito ligadas, o ideal é que a gente não faça atividade física à noite, porque pode piorar o processo de sono. E aí você fica, doutor, mas eu só consigo malhar à noite, eu só consigo fazer uma atividade física à noite. E mesmo assim eu não tenho um outro horário para fazer. Então a gente tem que priorizar. Por isso que a gente tem que entender o passo a passo. A prioridade qual é? É a tua alimentação e o teu sono. À medida que você for melhorando eles, aí sim você pode colocar uma atividade física. Mas em primeiro lugar vem o teu sono. Então, se você não está conseguindo à noite, porque você está fazendo atividade física demasiado e você não consegue iniciar o teu sono, o ideal é que a gente pare mais essa atividade, regule mais o teu sono para a tua recuperação e aí sim a gente consiga ter energia adequada, a gente consiga ter uma recuperação adequada para que a gente comece a tentar planejar mais os horários da tua atividade física. E aí a gente pode fazer outras coisas também.
Então muitas vezes, mesmo você fazendo todas essas dicas que a gente dá para o teu sono, muitas pessoas não conseguem mesmo assim iniciar o sono. E aí é fundamental um profissional de saúde, um médico que entenda disso, para que te auxilie no planejamento do teu sono também. Então a pessoa, mesmo às vezes deixando de fazer uma atividade física, mesmo preparando um ambiente para o sono, ela não consegue ter um descanso, um repouso reparador. E aí tem sempre uma dica que a gente fala muito sobre a melatonina, mas a melatonina é um hormônio. Então a gente tem que saber prescrever, a gente tem que saber a real necessidade e a avaliação médica e o acompanhamento também médico para que a gente consiga o resultado esperado. Então esse segundo vídeo foi sobre o sono. Guarde essas informações com carinho, elas são fundamentais e importantes para o teu emagrecimento de maneira regular e permanente dessa vez, tá ok? Então fiquem com Deus, não deixem de assistir o próximo vídeo da próxima semana, que a gente vai estar trazendo mais informações para acrescentar na tua qualidade de vida, tá ok? Abraço a todos e até a próxima semana.